Olá, bom dia a todos. Estamos iniciando mais um programa Conexão aqui na Band. E para falar sobre esse tema, eu convidei duas pessoas super especiais hoje. A Antônia Carregosa e o Dr. Lucas, que veio aqui também conversar com a gente sobre estética, sobre autoimagem, sobre a história deles, né? Então seja bem-vinda, Obrigada. Antônia. Obrigada. Seja bem-vindo, Dr. Lucas, também. Obrigado, Ramon. Então hoje nós estamos aqui com essas pessoas super especiais, a Antônia, que é modelo, e hoje até uma influenciadora do bem, né? Por causa da sua história de vida, porque tem uma experiência linda e maravilhosa para contar, que faz hoje parte de todo o processo de transformação na vida das pessoas também. Trabalha também a autoestima, a segurança interior, a ressignificação das histórias, tem tanta coisa legal para contar pra gente. E também o Lucas, né, Lucas? O Dr. Lucas é especialista na autoimagem, mas como dentista, né? Trabalha a harmonização orofacial, transforma a vida de tantas pessoas, sempre foi um propósito dele. A gente vai bater um papo aqui sobre isso. Eu vou começar com a Antônia. Antônia, entendendo um pouquinho da sua história, eu sei que você tem uma história atípica, muito interessante, muito emocionante, inclusive, e eu queria que você resumisse um pouquinho essa história para a gente aqui, contando assim a sua história de ser um instrumento, um arquétipo, né, uma modelo, como referência e de repente passar por uma história atípica, por uma experiência inesperada, inclusive, e transformar isso talvez até num instrumento de mudança, de edificação na vida das pessoas. Queria que você resumisse sua história. Conta um pouquinho pra gente. Conto sim. Vou tentar resumir como você me pediu. É difícil, às vezes eu me emociono um pouco, reviver tudo, né, que eu passei, mas eu sou modelo desde os 16 anos, participei de um concurso, fui a única carioca selecionada, é, participei do concurso brasileiro, consegui fechar contratos com agências no exterior e logo em seguida fui morar fora e trabalhei 6 anos morando na Europa. Fiz muito editorial, desfile, enfim, tudo que o mundo da moda oferecia, eu trabalhei bastante, foi muito boa essa época. Voltei para o Brasil, continuei trabalhando, cursei minha faculdade, casei, tive minha filha, e quando ela tinha 2 anos, em um mês, eu sofri um acidente, um rechô explodiu em cima de mim, é, e foi aí que mudou a minha vida, né? Eu fiquei com 35% do corpo queimado, fiquei internada durante quase um mês, sem poder ver minha filha, porque eu realmente estava numa situação muito delicada. Foram os braços, o colo, o pescoço, eu queimei o rosto também. Esses 35%, porque eles fazem uma contagem percentual do corpo, e muita queimadura de terceiro grau. Então eu tinha que fazer as raspagens e tudo, e fiquei um mês na primeira internação, voltei para casa implorando meu médico, porque eu estava com muita saudade da minha filha e estava precisando dela. Depois tive que voltar de novo para o hospital para fazer enxertos e tudo. E isso realmente foi um baque, assim. Tem uma mudança que em 15, 20 segundos ali, realmente a minha vida mudou. E aí eu me encontrei numa cama de hospital, bem debilitada, procurando informações sobre o tema, porque eu não conhecia ninguém que havia se queimado nessa proporção, né? E eu não conseguia achar. Foi muito difícil, assim. Eu tinha ajuda do meu cirurgião, do meu clínico, como médico, né? E eles me ajudavam, o que ia acontecer depois, no dia seguinte. Mas eu não tinha uma ajuda de uma pessoa que já tivesse passado por isso. De alguém que tivesse passado. E é isso que eu estava em busca, assim, de alguém que pudesse pegar minha mão, assim, e levantar e falar, você vai levantar. Foi muito difícil porque eu realmente não conseguia achar. Sim. E continuei buscando, claro que depois eu acabei encontrando pessoas, mas que pessoas que também estavam numa certa dificuldade, igual ou até pior que a minha, então eu não conseguia ver um futuro. Foi um acidente, uma queimadura, um grande queimado, né? Você tem que ter muita paciência,
Você tem que realmente pensar que no dia seguinte talvez você não esteja melhor, mas assim, daqui a uma semana, daqui a um mês, você vai conseguir perceber essa melhora. Sim. Não é automático, né? E passei por muitas cirurgias, cirurgia de enxerto, fisioterapia para voltar a todos os movimentos, muita terapia para me ajudar a passar por isso tudo. Significar isso tudo. Com certeza, e ajudar nessa batalha, né? Então, basicamente foi isso. Agora tem 5 anos, voltei a trabalhar um pouco, quero voltar a trabalhar cada vez mais. Acho que eu voltando a trabalhar, eu consigo ajudar também as pessoas, eu consigo me ajudar, Sim. porque eu acho que também é um trabalho que me ajuda, né? Eu ser fotografada é uma coisa que eu sempre gostei, sempre fiz, minha profissão. E ajuda os outros também, né? A ver ali que também é possível. Sim, muito legal, muito legal. Então, Lucas, me conta aqui um pouquinho também, resumido, sua história, do porquê você escolheu transformar a vida das pessoas, as vidas das pessoas, por meio da odontologia, da harmonização orofacial, dando aula, dando treinamentos, dando cursos, atendendo pessoas. O que que te motivou? Fala um pouquinho para mim. Bom, Ramon, é, desde muito novo, eu sempre tive um apoio muito grande da minha família para poder, talvez, estar cursando ali uma faculdade que na época era mais voltada à parte do direito, né? E com o tempo, eu estudando, me empenhando, vi que ali na próxima prova, né, eu acabei não passando ali no vestibular por causa de uma questão. E eu falo até hoje que foi talvez essa questão que mudou totalmente a minha vida, né? Porque a partir dali que eu muito novo, 17, 18 anos, e agora, né? Qual vai ser meu próximo passo? Sim, E aí que minha mãe, talvez uma das grandes oportunidades que minha mãe me deu na vida foi o quê? Bom, Lucas, agora temos aí um caminho pela frente, e qual curso você vai escolher? E foi nessa época que eu pensei em 2 etapas, né? Como que eu posso ajudar diretamente as pessoas e como que eu posso ser reconhecido, né, profissionalmente. E a partir daí, eu dei meio que um tiro no escuro, né? Pensando em o que que eu poderia ter os dois ali ao mesmo tempo, escolhi a odontologia. E na odontologia, em todos esses anos, eu percebo que é muito mais do que a gente está trabalhando ali, a estética, ou melhorando um pouco a fisionomia através da harmonização, mas realmente o impacto que tudo isso que a gente faz no dia a dia causa na vida das pessoas. Seja do aluno que a partir daquele conhecimento, daquela base, vai conseguir transformar a vida dos seus pacientes, ou até mesmo um paciente que chega no nosso consultório, por exemplo, querendo arrumar um emprego, querendo melhorar a sua autoestima para desenvolver um trabalho melhor ainda sim, na sua carreira profissional, melhorar o seu relacionamento com o seu cônjuge. Então, eu acho que hoje a área da estética, a harmonização facial, ela é muito voltada a isso, né? Não é só a gente trazer um rejuvenescimento, um embelezamento para a pessoa, mas realmente trazer uma mudança dentro da autoestima dela. Que sim, através disso a gente vê que a gente consegue um impacto muito grande na vida das pessoas. sim. Lucas, quando a gente fala sobre autoimagem, sobre a percepção que a pessoa tem de si mesma, a gente fala também de um lugar muito profundo na identidade da pessoa. E eu vejo, hoje em dia, como a harmonização facial ela tem ficado em evidência nos últimos anos, tanto o acesso à informação quanto o acesso aos procedimentos. Vejo também que existem pessoas extremamente bem-sucedidas nas escolhas dos procedimentos que fazem, bem orientadas por profissionais sérios, honestos, assim como também pessoas que talvez ultrapassem uma linha de autopercepção e talvez até se percam. É possível reconduzir uma pessoa a se reencontrar consigo mesma e diminuir um pouco da aparente necessidade de alguns procedimentos? Ramon, eu acho que é aí que está o grande diferencial do profissional. É ele saber identificar quando o paciente ele vem no consultório sem esse autorreconhecimento, querendo de repente um exagero, algo que para o perfil dele, para a personalidade dele, não iria fazer talvez muito sentido. Eu acho que é aí que está o profissional conseguir identificar isso, levar para o paciente realmente informação,
base, fazer com que ele se enxergue da forma que ele é, né? E não ter uma fuga do eu. E através disso mostrar para ele o quê? O que seria melhor para ele? Seria de repente esse exagero todo ou não? Então, a grande maioria dos profissionais, né, eles têm realmente essa identificação, né, com o paciente, de ele chegar ali querendo algo muito exagerado, muito descompensado, para o que iria ficar esteticamente legal para ele, e conseguir trabalhar muito bem isso com a pessoa. Mas, obviamente, né, não são todos os pacientes que conseguem também ter essa percepção, que conseguem olhar para o profissional e falar assim, nossa, será que isso que ele está me passando é realmente o que eu quero? Então, Até porque, desculpe interromper, mas a distorção da imagem é muito presente na vida de muitas pessoas. Então a pessoa não tem a capacidade de identificar. Inclusive você deve perceber pessoas, provavelmente clientes, que querem voltar todos os meses a fazer novos procedimentos que acabaram de fazer, porque gera sempre uma insatisfação de novo, sempre um encontro com o vazio, né? É isso? Acontece exatamente, também? Exatamente. E aí que está a diferença de você saber o que é saudável e o que é estético. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que buscam estética, mas só que primeiro ela não está buscando saúde. E não falo não só a saúde da fisionomia dela, mas a saúde psicológica. Sim. Né? Então, eu acho que o profissional ele tem que saber identificar isso. Legal. Talvez entender que precisa de um time junto com ele em alguns casos, né, para poder fazer com que aquele paciente que está chegando no consultório dele tenha essa percepção e ele tentar, da melhor maneira possível, tentar mostrar para esse paciente que, primeiro, vamos nos reconhecer, vamos olhar para dentro, vamos olhar porque realmente vai trazer uma diferença na nossa vida, se depois a gente pensar na parte estética, né? Mas isso tem que ter um equilíbrio muito grande entre paciente e profissional. O paciente também tem que ter o quê? Deixa eu escutar o profissional, deixa eu ver se realmente é isso que eu preciso. Excelente, Dr. Lucas. E falando em trabalho em equipe e trabalho interdisciplinar, ouve só esse recado desse parceiro. A 10 quilômetros do aeroporto Santos Dumont e a poucos passos da praia de Copacabana, o Hilton Palace reúne o melhor para quem precisa trabalhar e também descansar. Check-in e check-out exclusivos, business lounge, alta gastronomia, espaço para eventos e uma vista inconfundível. Hilton Palace. Aproveite cada momento. Eu queria te perguntar uma coisa muito sensível, Antônio. Como sempre. Pode perguntar. Como é que foi esse processo dessa saúde psicológica diante dessa história? Como é para você ainda, todos os dias, a interação social, a interação consigo mesma, a interação com o espelho, a interação com as pessoas, com os ambientes em que você frequenta? Fala um pouquinho sobre isso. Como é que é para você? Só com a pergunta eu já fiquei emocionada, porque eu sempre volto naquele momento, né? No momento que de fato foi muito difícil. Não que não seja hoje em dia, mas por um momento foi muito difícil. Porque foi um momento que eu realizei mesmo, que eu estava passando por tudo. Eu estava ainda em recuperação, estava no momento de recuperação, no momento que eu estava com fisioterapeuta, com tudo, e eu comecei a realizar. Porque num primeiro momento você não realiza muito, mas depois que eu comecei a realizar que as cicatrizes iam ficar, foi muito difícil. Era difícil olhar no espelho. Eu, como uma boa leonina, sempre gostei de um espelho. E por um certo momento era difícil. Mas eu acho que a gente não pode deixar de olhar, né? Então eu olhava, eu tive um problema, foi difícil com a minha filha, que ela tinha 2 anos, então ela não gostava de ver as minhas cicatrizes. E eu comecei a fazer um trabalho com ela, para ela olhar, para ela tocar, para ela entender que agora essa era a minha pele e que estava tudo bem e que ela também era bonita. Ela só era diferente da dela. Você teve ajuda de profissionais? Sim, eu tive ajuda de profissionais para mim. Sim. E nesse momento eu busquei uma ajuda de um profissional que trabalhava muito com criança. Só que eu acho que essa ajuda que eu dei para minha filha foi fundamental para mim. Eu fazia esse trabalho o tempo todo com uma terapeuta, eu fazia terapia. Eu tinha uma psiquiatra que me acompanhava, embora eu não precisasse de remédio. Eu tinha uma equipe muito grande para me ajudar
médicos, né, especializados, fora toda a família que também me ajudou muito. Esse momento que eu comecei a mostrar para minha filha que essa ia ser a minha pele, para ela se acostumar, eu comecei a me acostumar, porque eu comecei a tocar na minha pele, eu comecei a ver. Foi difícil, não demorou muito, mas eu aceitei o meu acidente, eu aceitei que eu ia ficar com aquelas cicatrizes, eu aceitei que aquele seria o meu corpo. Aí você perguntou como que é para você lidar com isso com pessoas. Primeiro eu aceitei com o espelho, né? Com a minha família, comigo, com o espelho e com as pessoas que estavam ali mais presentes. O segundo passo foi tentar sair um pouco dali, né? Sair daquele ambiente fechado e mostrar para o mundo, né? E aí foi muito difícil. E até hoje, depois de 5 anos, ainda é muito difícil, porque eu saio com camiseta, essa parte eu estou acostumada, às vezes eu vou na praia, mas se eu for numa outra praia diferente, que as pessoas ainda não viram, já é difícil para mim. Eu não me sinto 100% à vontade em determinados lugares. Sim. E é isso que eu estou agora realmente em busca. Uma reassociação constante quando novas pessoas... Né? Mas sabe o que me angustia de olhar para você? É porque um olho é verde e o outro é azul. Então eu não sei se eu foco no verde ou se eu foco no azul. Ela fica assim. Agora me diz uma coisa, se você fosse dar uma palestra um dia, vamos supor que eu fosse convidar você para dar uma palestra um dia. Qual seria o principal recado que você daria pro povo? Eu acho que é isso, é aceitar. Aceitar cada momento da sua vida. Você não ter passado pelo que eu passei pode ser fácil, mas tem várias outras questões nas nossas vidas, né? Eu tive a questão da cicatriz, que foi muito importante, muito impactante, que diminuíram várias outras que eu tinha antes. Mas sempre vão existir. Então, o conselho é se aceitar e batalhar para se aceitar, né? Porque é muito fácil falar. Se aceita. Imagina, se fosse tão fácil assim. Mas eu acho que é batalhar, fazer uma terapia, se você puder, encontrar maneiras para você conseguir se aceitar da maneira que você é e da maneira que você está, porque a gente vai mudar. Sim. Ano que vem, enfim, de um dia para o outro, em 15 segundos, a gente vai estar sempre mudando. E a gente precisa constantemente estar trabalhando para se aceitar dessa maneira que a gente está agora, no momento, né? Isso nos faz pensar sempre, nos relembrar do quanto que é no interior que existe o reencontro com a gente mesmo, com a nossa identidade, né? Que dinheiro, roupa, vestimenta, luxo, corpo, tudo isso contribui, tudo isso ajuda se você trata o teu interior, né? Você trata se você passa a se amar mais, você passa a se curtir mais, a se aceitar mais, aceitar a sua história. E a terapia é tão importante para isso, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Nos bastidores você comentou sobre o seu marido. Qual é o nome dele? Luiz Eduardo, mais conhecido como Luli. Luli. Isso. Luli, parabéns pela sua atitude, porque ela disse pra gente que você foi o maior torcedor e maior reforçador da autoestima dela nesse processo. Parabéns por isso. Foi mesmo. Eu sempre digo, minha mãe e meu pai, claro, né, estavam sempre do meu lado, a minha sogra, que é uma mulher maravilhosa e muito forte também, me ajudou muito. A minha filha, que eu tive que batalhar que eu digo, né, como eu não consegui dar banho, botar ela para dormir, nada, no dia que eu consegui, eu falei, o que é uma marca, o que é uma cicatriz agora que eu posso fazer tudo de novo com a minha filha? É isso que importa no final. Mas o meu marido, ele estava todos os dias ali. E ele estava todos os dias, ele cuidou muito de mim no primeiro momento e depois ele me ajudou para me aceitar também, porque eu trabalhava como modelo, né? Então, de um dia para o outro, você pensa, nossa, nunca mais vou trabalhar. O meu marido vai olhar para mim de uma maneira diferente, eu tô diferente, eu tô cheia de cicatriz, eu não sou mais aquela mulher que ele olhava antes. E não teve nada disso, pelo contrário, ele sempre fala, nossa, você tá linda, você tem que esquecer isso, você tem que botar sua roupa, as pessoas nem estão olhando para sua cicatriz, isso aí é a sua cabeça. E né? A gente tem que cuidar da nossa cabeça porque as pessoas olham porque são curiosas, mas elas não estão olhando por maldade. Desculpa, eu me emocionei um pouco. É isso, você é linda, você tem uma energia maravilhosa, seu marido está certíssimo e você transborda essa história de uma maneira muito curativa para as pessoas. Eu tenho certeza que você vai ser esse instrumento, sabe?
para soerguer muitas pessoas, para dar força, para dar norte. Eu acho que não é à toa que você não achou referências como você gostaria naquele momento, para que você se tornasse essa referência. Nessa sua experiência, Lucas, na relação de profissional e paciente, o que, na tua percepção, é mais relevante na construção e na parceria dessa história, junto a esse cliente que chega com uma demanda, com uma necessidade? O que é mais relevante na tua percepção? Com certeza, Ramon, a confiança. Acho que o paciente, quando ele vai no nosso consultório, querendo realizar um procedimento, querer saber uma indicação, querer saber um diagnóstico, para aumentar a autoestima dele, para fazer com que ele saia dali mais satisfeito com o eu dele, eu acho que tem um grau de confiança muito grande. E isso é extremamente importante e interessante porque acaba que muitos dos nossos pacientes a gente torna ali amigos. A gente se torna Sim. amigos. E acaba que ali dentro do consultório a gente acaba não conversando só de estética e Sim. só da área da Sobre saúde, a mas vida, uma né? amizade, É. a vida pessoal. Então eu acho que um dos benefícios, né, uma das glórias que nós profissionais da área da saúde temos ali no nosso dia a dia com o paciente é que a gente se torna amigo, né? É que a gente consegue compartilhar amor ali um com o outro, a gente consegue contar momentos um pro outro, até porque grande parte do nosso dia a gente está ali atendendo. Então, se não existir essa confiança, essa troca entre paciente e profissional, acaba que pode até ser que fique um pouco frustrante. Então, se fosse colocar em uma palavra que fosse assim, o mais importante desse relacionamento entre o paciente e o profissional, seria a confiança. Legal. Eu concordo. Eu acho que, na verdade, a confiança ela deve ser o pilar de qualquer relação, Relacionamento. né? Na construção de qualquer relação, especialmente de demandante e ofertante, né? Porque envolve também uma questão de permuta, de troca financeira, de atribuição de valor, de realmente entrega de valor para o cliente e esse relacionamento, essa confiança sendo pilares de uma relação profissional é fundamental. Especialmente que eu acredito também que essa avalanche da tendência que não vai parar nunca mais na busca pela estética, rejuvenescimento, ela tende a dar uma desacelerada, não em quantidade, mas talvez em intensidade individual, à medida que as pessoas vão trabalhando melhor o tema identidade, sentido, existência, autoestima, né? Então passa a ser fundamental a credibilidade até para o marketing do próprio profissional, ele ser indicado para alguém como alguém que zela de maneira segura pela coerência, pela credibilidade. Eu acho que vai ser um ponto crucial. Muito bom. Antônia, que história linda, Antônia. Que bonito e dolorosa. E eu acho que o que torna a sua história muito bonita é o que você fez com ela. É o que a gente faz com a nossa história, né? Cada um tem seus desafios. E o que você fez e faz com essa história torna ela linda, torna você mais linda, torna a sua família mais linda e pode tornar linda a vida de outras pessoas, né? À medida que você transforma em cura, em soerguimento, em ressignificação, né? E é muito interessante, porque a vida é uma só. A vida é essa. E teve algum momento que você percebeu que a capacidade de viver o seu dia a dia, viver com a sua família, de acolher e dar atenção para sua filha, de construir o seu sonho familiar, era maior ainda do que a própria preocupação estética, né? Eu imagino que é quase uma morte ou uma ressurreição, ainda mais para uma modelo. Então é incrível a sua história. E eu tenho muito orgulho de você estar aqui hoje contando. Eu sei que emociona, porque bom, o que emociona, na verdade, é o que está dentro de você, né? Se você pudesse dar uma mensagem agora para todo mundo que está assistindo aqui na Band, todos os telespectadores, o que você diria para o coração dessas pessoas agora? Acho que eu vou roubar sua palavra também, né? Confiança
Confiança em você mesmo, autoconhecimento, ajuda, terapia. Eu acho que quando você se sente bem dentro de você, a parte externa fica um pouco mais fácil. Então, se eu pudesse falar uma coisa, a busca, né, desse autoconhecimento, confiança, força, paciência, tem tanta coisa, difícil falar numa frase só. Eu precisei de muitas coisas para conseguir chegar onde eu estou e vou precisar muito mais, né? Sim. Então, essa busca, pela essa aceitação. De repente, uma palavra só, tá aí. Resume tudo, né? Tá bom. Obrigado. Obrigada, Ramon. Lucas, agora eu queria ouvir de você. Se você, a partir da tua história de vida, da tua história profissional, da tua relação com os clientes, com as pessoas, o que você diria para o nosso telespectador, para quem está te ouvindo, para quem está te vendo, como uma mensagem para o coração dessas pessoas? Qual seria a principal mensagem que você gostaria de dar? Ramon, pode parecer clichê essa palavra, mas seria amor ao próximo. Eu acho que nós que somos profissionais da área da saúde, muitas das vezes a gente coloca muito do nosso tempo em se desenvolver, em estudar e se aprofundar em um tema, que tudo isso é muito importante, mas a gente não pode esquecer o nosso maior bem, que é realmente cuidar da vida das pessoas, cuidar do próximo, amar ao próximo. Então, eu vejo que muitas das vezes, por N motivos no nosso dia a dia, a gente pode estar deixando de lado o principal motivo, que é realmente fazer com que a vida daquela pessoa ali seja impactada, seja transformada, e seja por um procedimento estético, seja, de repente, por passar uma informação ali que vai fazer com que ela mude a vida dela. Eu acho que o mais importante é a gente não esquecer do seguinte: nós que somos profissionais da área da saúde, precisamos cuidar e amar o próximo. Então, uma frase que eu gosto sempre de deixar no final de um curso, ou de repente no final de alguma mensagem que eu quero passar, é o quê? É sempre um prazer servir a vocês. Acho que isso que é o mais importante. Servir amor, né? E pegando esse gancho, então, de bandeja, o amor ao próximo, eu me lembro de uma frase que todo mundo conhece, dita pelo homem que passou por esse mundo e que se tornou talvez o maior nome da história. Ele disse o seguinte, que era importante que nós amássemos ao próximo como nos amamos. E aí eu reflito e te provoco hoje a pensar no amor que você tem por você mesmo, a sua autoestima, a estima que você tem por si mesmo. Como está o seu amor próprio? Como está a sua aceitação? Como está a sua autoestima, a sua autopercepção? Como você se sente em relação a você mesmo? Como você se percebe? Como você se curte? O quanto você fica com você? O quanto você se interessa pelas suas próprias palavras? Pela sua própria história? O amor ao próximo, então, passa a ser o pilar a partir do qual você vai aprender, eu vou aprender, nós vamos aprender a amar o próximo. O cenário, as suas relações no seu entorno refletem o quanto de amor próprio você tem também. Então, quero agradecer muito a participação de vocês, Antônia Carregosa e Dr. Lucas Chagas. Foi maravilhoso o nosso papo, eu adorei, tenho certeza que muita gente ficou tocada, muita gente refletiu sobre tudo o que nós conversamos hoje aqui, com certeza todo mundo se conectou hoje com a história de vocês também. Muito obrigado. Obrigada a você. Obrigado, Ramon. E voltem sempre. Até o próximo domingo no programa Conexão aqui na Band.